apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então, essa história conta a história de Abraão e Ló. Ló, sobrinho de Abraão. E Abraão, quando ele entrou no Egito, ele saiu do Egito riquíssimo. E Ló, por acompanhar Abraão, ele também saiu do Egito rico. Então, tinha muitos gados, tinha, os pastores. E os pastores não podiam mais conviver de Ló e de Abraão pela quantidade. Então, Ló tinha que se separar de Abraão. Então, Abraão falou: Ló, você escolhe a direção que você quer ir e eu vou para o outro lado. E Ló era o sobrinho de Abraão. Ele tinha que perceber que dar prioridade ao mais velho. Dar prioridade àquele que recebeu o chamado de Deus, aquele que era homem de Deus. Mas você vê o coração de Ló. Então Ló escolheu as planícies, o caminho fácil, né? E Abraão só escolheu o outro lado, que era montanhas, né? Era um terreno não tão bom como Ló escolheu. Então você vê o coração de Ló. Era um coração apegado às coisas materiais. E o coração de Abraão, ao contrário, tinha um coração desapegado às coisas materiais. Ele não ligou se era um caminho limpo ou se era montanhoso, mas ele só queria seguir o Deus verdadeiro, obedecer o Deus verdadeiro. Se Deus verdadeiro está com ele, ele tem tudo. Ele tem a bênção de Deus. Então, independente se é a planície ou se é a montanha, Deus está com ele. E isso importa. Então, ele não queria, não tinha esse coração apegado às coisas materiais, diferente de Ló. Então, nessa separação, Abraão viu, que as montanhas eram, na verdade, a boa terra de Canaã. Então, isso foi planejado por Deus. Amém? E Ló, nessa separação, ele de entenda em tenda foi caminhando até Sodoma. E em Sodoma aconteceu uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra, os 4 reis venceram os 5 reis. E dentro desses 5 reis, era Sodoma. E Ló foi capturado e todos os seus bens. Então, aí foi o que contou a história. Então, uma pessoa ela fugiu, falou para Abraão, e Abraão, com 318 homens, foi resgatar Ló. Irmãos, pensa, 4 reis contra 5 reis, e Abraão com 318. É ilógico. Mas Abraão, ele tinha um Deus verdadeiro. Ele era um homem de fé. Ele não dependia da lógica, não dependia da razão, mas ele cria no Deus verdadeiro. E fala que esses 318 eram nascidos de sua casa. Então isso mostra que esses também seguiram o modelo de Abraão. Eles eram homens de fé. Então, como que 318 venceram o exército de 4 reis que venceu um exército de 5 reis? Pela fé. Hoje, na vida da igreja, não somos muito. Somos poucos. Mas o Senhor quer nos levar a viver pela fé. O Senhor quer nos levar a ser pessoas, homens, mulheres de fé. Que não depende da capacidade, que não depende da lógica, mas que depende do Deus verdadeiro. Que depende da palavra. Amém? Então, Abraão conseguiu resgatar Ló dos 4 reis. E os despojos dessa guerra, os reis ofereceram a Abraão. E Abraão responde que não aceita nem as aulas da sandália.
Então Abraão não tinha interesse pelas riquezas materiais. Abraão tinha um coração desapegado. Ele encontrou tudo aquilo que ele procurava. Agora ele queria ser útil. Isso era o coração dele, é o coração puro e um coração desapegado às coisas materiais. E o Senhor quer nos levar a ter esse coração puro, esse coração sem interesse pessoal, esse coração simples e esse coração desapegado às coisas materiais. O Senhor quer nos desarraigar desse mundo. Senhor Jesus,